Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Vitória e eu sou estudante de informática biomédica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E agora a gente vai apresentar a nossa próxima palestra, que é com a professora Márcia Ito, e é sobre Process Mining, o que é e como aplicar na saúde. Então, seja muito bem-vinda, professora. Ela é médica, tecnóloga em processamento de dados e doutora e mestre em engenharia elétrica. Bom, pessoal, Vitória, primeiro, né, a toda a organização da semana de informática biomédica, quero agradecer o convite, né, espero aí contribuir dentro do evento de vocês, falando um pouquinho sobre o que é o Process Mining, para que serve aí na área da saúde. Eu já tenho a minha tela compartilhada? Sim, a Letícia vai colocar. Novamente, muito obrigada pela sua participação e qualquer coisa que precisar, só nos avisar. Correto. Se tiver algum problema de transmissão, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Porque como eu vou ficar passando os slides, provavelmente eu vou perder um pouco o contato pelo streaming, né? Tá? Então, pessoal, se eu olhar um pouco para cima aqui, eu tenho um monitor aqui em cima, né, que é onde está acontecendo a apresentação, né? Tá? Então, eu já peço desculpa aí, né, se eu ficar olhando muito para cima. Mas vamos lá, né? Vamos começar, que tem bastante coisa para falar e o tempo é meio curto, né? Tá? Então, coloquei esse título um pouco de chamariz, né? Process Mining, o que é, qual a utilidade para a área da saúde. Talvez muitos de vocês já saibam o que é isso, né? Eu resolvi não fazer a tradução, né? Mineração de processo, porque não tenho certeza ainda se essa tradução que está sendo utilizada. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou começar dizendo o que é o Process Mining. Eu vou começar colocando para vocês por que uma questão de pesquisa levou ao Process Mining. Eu acho que isso é bem interessante, né? Para mostrar para vocês como é que a gente chega em alguma coisa, né? Que às vezes a gente não fala assim, ah, não, vi isso daqui, é isso aqui que eu vou começar a pesquisar. Às vezes não é desse jeito, às vezes sim. Às vezes começa dessa maneira, mas nem sempre é dessa maneira, né? Tá? Aqui eu tenho meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, né, pode mandar o e-mail, né? Ainda sou da geração mais antiga, tá, gente? Então, o e-mail para mim funciona melhor. Tem o LinkedIn, né, para quem quiser saber um pouco mais da minha área mais profissional, e tem o Lattes, né, que aí tem mais detalhes sobre a parte, né, acadêmica, tá? A colega de vocês já me apresentou, mas aqui é só para colocar algumas coisinhas, né, tá? Então, eu tenho aí, como ela falou, meu mestrado, meu doutorado na engenharia elétrica, né, na USP. Sou médica formada pela Unifesp e também fiz tecnólogo em processamento de dados na FATEC São Paulo. Hoje, eu sou pesquisadora no programa de mestrado profissional em sistemas produtivos do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, gente, é a autarquia maior da FATEC São Paulo, né? Eu sou professora lá na FATEC São Paulo, na área de engenharia de software. Além disso, sou editora-chefe do Journal of Health Informatics, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, né? Tá? Ainda também sou membro da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação, que é a SBC. Em 2020, eu fui aceita, né, na International Academy of Health Science Informatics, da IMIA, né, na qual eu também sou membro do Working Group de Telehealth, desde 2017, e na SBC ainda sou secretária regional da São Paulo Leste. Né, tá? As coisas mais importantes do que eu já fiz no passado, né, então até o ano passado eu era coordenadora geral de gestão da informação estratégica lá no Ministério da Saúde, né, então eu saí em dezembro de 2020. Fui também pesquisadora cientista na IBM Brasil Research Lab, né, de 2012 até 2018, época que eles terminaram, né, o Brasil não estava mais fazendo pesquisa na área da saúde, foram totalmente alocados para agronegócio, né, tá? E colocar aqui a parte mais interessante, né, que eu fui sócia, fui empreendedora por algum tempo, né, então eu fui sócia-diretora da Mind Technology, né, que infelizmente não deu muito certo, né, tá? Bom, mas vamos lá, né? Vamos começar aí, parar de falar um pouco de mim e ver aqui o que levou ao Process Mining, né? Então, como é que começou essa história de pensar em, na verdade, não em Process Mining propriamente dito, mas pensar em por que eu vou estudar o fluxo do paciente, a trajetória do paciente, né? Hoje a gente tem esses nomes, né? Na época, quando eu comecei a pensar nisso,
na verdade, comecei a pensar a partir de um artigo que me convidaram para escrever, né, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Economia e Saúde, que era a gestão de paciente crônico, um panorama que era no Brasil, né? Então, só para falar para vocês, o meu trabalho de doutorado foi um modelo de gestão para paciente crônico, né? Eu terminei isso em 2006, né? E aí em 2010 eu fui convidada para escrever aí, esse panorama, né, de como é que estava a relação de gestão de pacientes crônicos no Brasil. E aí uma das coisas que eu acabei indo fazer foi estudar, né, a evolução do SUS, né, para isso. E aí eu comecei a pensar um pouco, né? Então, claro que o SUS não era desconhecido para mim, não era a primeira vez que eu estava estudando, tá, gente? Mas aí, como eu tive que olhar lá, né, e tinha a questão dos pacientes crônicos que ainda estavam começando a ser alguma coisa, a ser falada aqui no Brasil, ainda não tinha tanto foco, né, tá, etc., comecei a pensar um pouco, né? Então, se você olhar lá pelo SUS, até hoje ele é desse jeito, ele fala que a entrada do cidadão no serviço de saúde tem que acontecer pela UBS, né, pela parte primária. Na época lá se falava, o nome não era Unidade Básica de Saúde, ainda era Centro de Saúde, né, tá? Mas era por ali que começava. E aí eu comecei a pensar, mas será que é desse jeito mesmo que se procede, né? Todo mundo entra pela UBS, né, tá? E aí eu fiquei pensando, será que não tem muita gente que acaba entrando pela urgência e emergência porque não consegue entrar pela UBS, demora, tal, etc., né? O crônico acaba ficando ruim, aí acaba entrando pela emergência, aí na emergência já vai para o secundário, né? E eu comecei a pensar nesse sentido de como é que seria isso daqui tudo. E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia estudar, né? E aí eu fiquei pensando em responder a questão, né? E aqui, gente, devo muito, né, ao professor Arthur Viviani. Infelizmente ele faleceu, né, por complicações da Covid no início desse ano, né, então por isso que eu queria até colocar isso aqui, porque nada disso teria acontecido se não fossem as minhas conversas com ele, né. Ele é um pesquisador que trabalhava muito a parte de ciência de redes, né, então o estudo com sistemas complexos com grafos, né, tá? E aí eu comecei a falar para ele, olha, seria legal, né, se de repente pudesse mapear a entrada, ou seja, começar a fazer o fluxo desse paciente, né, dentro do sistema de saúde do SUS, né, tá? Então a gente começou a falar em fluxo de atendimentos pacientes numa localidade para entender como se dá o acesso inicial da população ao SUS. Então aí que vem a palavra fluxo. E aí a gente começou a procurar alguma coisa relacionada com fluxo, né, que vem a questão específica. Como modelar e qual o método de análise do fluxo de pacientes, né? E aí a gente foi procurar o termo em inglês, patient flow. E como, claro, ele estudava ciência de redes, né? Então ele falou assim, olha, vamos tentar fazer isso com ciência de redes, que eu acredito que dá para fazer. Ele estava com um aluno dele doutorado, né? Trabalhando essa coisa de representação de sistemas complexos, tal, etc. Então a gente ficou com isso de fazer ciência de redes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser muito importante para entender até aonde foi todo o caminho, né? Tá? Então acho que isso que é interessante, que eu queria passar para vocês, né? Tá? E aí uma das coisas que a gente começou a pensar é, será que existe algum tipo de estudo de fluxo de paciente? E qual a sua relação com a assistência? Será que faz sentido, não faz sentido, tal, etc., principalmente com a área que eu, né, estava pesquisando na época, que era a gestão de crônicos, né, assistência ao paciente crônico, né? Então eu fui lá primeiro ver se tinha alguma coisa relacionada. E aí a gente começa a ver, né, primeira coisa, que pacientes com 3 ou mais condições crônicas, eles possuem aproximadamente 25 a 40% mais probabilidade de reportar problemas de coordenação da assistência do que naqueles com uma única condição. Ou seja, o que eu vou fazer, que remédio que eu vou tomar, como é que vai acontecer tudo isso, né? Tá? E aí aqui tem um desenho aqui do coitado do idoso, né? Porque geralmente quem tem mais de uma condição crônica é o idoso, apesar que hoje em dia não é só o idoso que tem multimorbidade, mas todo o peso, né, que vem com ele de ter essas várias condições clínicas. Aí, com relação a isso, né, existe uma área chamada coordenação do cuidado, né, ou da assistência, que em inglês é Care Coordination, que é a organização planejada das atividades de cuidado ao paciente entre 2 ou mais participantes, incluindo o paciente, né? A gente sabe hoje que se o paciente não estiver envolvido, se ele não fizer a aderência, né, o engajamento a esse tratamento, não adianta nada, né? Tá? Eu posso ter o melhor tratamento do mundo, mas se ele não fizer as coisas que tem que ser feito, não vai adiantar, né? Então, ele já tem a primeira coisa, né? Como é que eu consigo saber se ele está seguindo ou não esse tratamento, né? Tá? Que são envolvidos na assistência para facilitar a entrega do serviço de saúde com qualidade e segurança.
tá? Então, se a gente começar já a pensar, né, fluxo de paciente aqui, já tem alguma coisa a ver com esse care coordination, né? Então, organizar esse cuidado envolve a preparação do pessoal e os recursos para realizar todas as atividades necessárias ao atendimento do paciente, né? Então, eu posso ter mais de um médico, né, trabalhando, ou mais de um profissional, né, cuidando desse paciente, né? E como é que é essa relação, né? Como é que isso acontece, tá? Será que isso não dá para ver nesse fluxo, aonde que apareceu a intervenção do psiquiatra, do psicólogo, com a nutricionista, com o endocrinologista e tudo mais? Isso também está relacionado com o fluxo. Então, a gente chegou à conclusão que a modelagem do fluxo, não só a gente, mas, né, comecei a achar em outros artigos, né, que a modelagem do fluxo do paciente, a análise nas várias perspectivas, auxiliará na avaliação da eficiência do plano de cuidado, encontrar novos planos, definir melhorias, distribuição e alocação adequada de recursos, definição de modelos preditivos e simulação de caso específico. Só que aí eu comecei a ver que tudo isso estava mais relacionado com o que eles chamavam de patient pathway, o caminho do paciente, a trajetória do paciente. Care pathway, né, linha de cuidado. Então, na verdade, o que eu comecei a achar? Acho que não é fluxo de pacientes, que não é a melhor palavra, e por isso que acabou não encontrando nada. Tá? Eu fico achando que não tem nada relacionado com isso. Então, o que aconteceu? Em 2015, então vocês viram, né? A ideia surgiu em 2010, a gente começou a trabalhar, a olhar. Em 2015, eu tive a oportunidade de ter uma aluna de TCC lá na Unifesp, né, no curso lá que tem de tecnólogo em informática em saúde, né, que topou, né, tentar estudar um pouco essa questão do fluxo do paciente. Nessa época, a gente também era o início, né, ainda não era muito enraizado, hoje é uma coisa que está muito mais disseminado, o pessoal tem feito bastante, que era as revisões sistemáticas, mapeamento sistemático, né, a respeito do assunto. Então, eu pedi, né, falei para ela, vamos fazer, né, um mapeamento, uma revisão sistemática aí em fluxo de paciente. Ela fez esse trabalho e foi aí que a gente encontrou algumas coisas bastante interessantes, né? Então, a gente encontrou, por exemplo, que o fluxo do paciente, ele pode ser estudado e feito de acordo com várias perspectivas, né? Eu posso estudar várias coisas. Então, assim, a primeira coisa que a gente desenhou foi que seria esse fluxo, né? Então, seria alguma coisa desse tipo, né? Teve vários lugares para passar, as pessoas vão passando, né? Tá? Até que chegam lá no final, ou tem que voltar, tá? Então, fazer esse caminho. Estudar esse caminho é que seria o fluxo do paciente. E eu posso estudar esse caminho, né, esse fluxo do paciente, em várias perspectivas, né? Eu posso olhar uma perspectiva operacional, né? Que é a representação do movimento do paciente através de vários locais no sistema de saúde. Então, realmente, eu estou lá no hospital, quero saber por onde esse paciente passou, né, até para otimizar esse caminho. Eu posso ver em termos de instituições de saúde dentro de uma cidade, de um estado, de um país, como é que isso está acontecendo. Essa seria uma perspectiva mais operacional. Eu tenho a perspectiva clínica, que esse é o que tem sido muito usado, tem sido muito estudado, né? Inclusive tem nomes específicos para isso, que é a representação do progresso do estado de saúde do paciente, e aqui que eu tenho Patient Pathway, jornada do paciente, trajetória do paciente, aqui eu estou falando de um paciente, ou eu posso ter de um conjunto, né? Para tentar estudar o comportamento daquela doença ou daquele pacientes cuja similaridade eu encontro, né, a partir da trajetória desse paciente. Então, aqui eu tenho outros termos que são Clinical Pathway, Care Map, Critical Pathway, Integrated Care Pathway, Protocolo, Guideline e linhas de cuidados. Né? Então, é o que realmente tem sido estudado mais. Vocês vão ver que o Process Mining é mais usado realmente nessa perspectiva clínica. Eu posso ver ainda mais uma perspectiva epidemiológica, que são modelos de longo prazo, né? Então, eu tenho um prazo maior, são considerados em termos de mudança na política, demografia e demanda populacional, muito para políticas públicas, de distribuição de recursos, né? Então, uma coisa mais aí epidemiológica. E eu tenho uma perspectiva comportamental. Então, daqui eu derivar modelos em que se pode estudar a interação entre pacientes, funcionários e recursos no sistema de saúde. Né? Então, a interação entre eles a partir do fluxo do paciente. Tá? Bom, tendo visto isso, né, então dá para perceber que com o fluxo do paciente eu posso estudar várias coisas. Né? Quais eram os desafios na modelagem desse fluxo do paciente? Né?
Então, que eles são complexos e cheios de detalhes, né? Tá? Então, vocês vão ver até aqui no Process Mining, um dos grandes problemas que surgiu no uso do Process Mining, justamente esses detalhes, como é que a gente coloca todos esses detalhes são importantes, né? E a complexidade que é gerada. Elas não são lineares, ou seja, não tem uma atividade logo depois da outra, né? Então, portanto, elas não seguem um padrão, uma linha de produção, né, onde a próxima tarefa é conhecida. Então, essa era a diferença, por exemplo, com o Process Mining, o início dela foi muito em relação a encontrar os processos em indústrias, né? Tá? Então, na indústria, já sei, depois disso eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, né? Que é uma linha de produção. E a gente não tem isso na área da saúde. Na verdade, na área de serviço, a gente não tem muito isso, mas na saúde, em particular, realmente não tem. Elas são dependentes do tempo, né? Tá? Então, o tempo afeta o resultado, principalmente se for em caso agudo, né? Então, eu atender aquele paciente em 5 minutos, ou em 2 horas, ou em um dia, vai fazer a diferença em relação até a próxima tarefa que eu vou ter que fazer com esse paciente, né? Tá? Então, eles são dependentes do tempo. Obter esses fluxos são custosos e demorados, né? Tá? Se eu quiser mesmo fazer observação, vou lá fazendo na mão, né? Tá? Então vou custar e vai demorar, porque eu vou ter que ficar pegando, e não pode ser de um só, né? Se eu quiser fazer uma coleta, eu vou ter que pegar uma amostra e fazer em relação a isso. Por conta de eu estar fazendo isso num lugar específico, é difícil poder dizer que eu posso generalizar isso, é difícil comparar, né, o que acontece no hospital A com o hospital B, né, e aí falar assim, não, tá, então eu posso generalizar isso, tá, então é mais difícil. Eu posso, se eu estiver usando os dados do registro do paciente, posso ter dados faltantes, e a necessidade de coleta manual por meio de observação, né, então torna ainda aquela coisa do demorado e custoso, né. E técnicas estatísticas de simulação não atendem às necessidades, principalmente para obter os modelos de fluxo do paciente, né? Não é... Eles conseguem fazer, né? Mas é mais difícil de fazer esse tipo de coisa, né? Tá? Então, aqui que começa a questão, né? A gente começa a pensar, será que usar as técnicas de extração de processos que existem em Big Data pode resolver isso? Né? E aí que a gente, né, tem que pensar em relação aos dados, né? E se existem esses processos de extração. Tá? Então, se a gente pensar em termos de dado, né? Então, aqui eu vou só dar uma pincelada para a gente conseguir entender essa questão dos dados. Eu tenho hoje, né, na área da saúde, não só na área da saúde, mas em qualquer área, né, o uso primário dos dados e o uso secundário dos dados. O que é o uso primário dos dados? É onde eu coleto, processo e apresento os dados para um determinado fim conhecido. Inclui a troca de dados entre esses locais. Então, assim, na verdade, toda a minha coleta dos dados é feito para aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu vou lá e vou coletar e processar os dados do censo, do IBGE. Então, é claro que a qualidade do dado, né, o preenchimento daquilo, ele vai estar muito mais o quê? Respondendo a todas as perguntas que eu quero. Diferente quando eu faço o uso secundário dos dados, que é onde eu processo e agrego dados para uso em algo que não foi o propósito da coleta, ou ainda o uso de dados existentes gerados por órgãos do governo, instituições de saúde, ou seja, por outro que não seja o indivíduo, o órgão que está processando, integrando e analisando esse dado. Então, por exemplo, né, o uso de sinistro, né? Então, sinistros são aquelas ordens de pagamento, né, que tem numa seguradora de saúde, para analisar o relacionamento entre médico e paciente. Né? Foi um trabalho que eu e um grupo de pesquisadores lá na IBM fizemos, né, com uma seguradora de saúde. Né? Então, foi o projeto Caduceu, né, quando a gente fez esse relacionamento. E aqui foi um primeiro insight, né, que eu acabei fazendo, né, que a gente acabou fazendo, em relação a esse fluxo do paciente, tá? Que está esse desenho aqui. Foi um fluxo extraído manualmente de um único paciente, tá? Né? Tá? Escolhido lá para fazer o trabalho dele, né? Tá? Para ver como que era o fluxo desse paciente aqui, né? Tá? No caso que foi de cálculo renal. Mas o grande problema é que os dados que a gente usou não eram dados para esse fim. Tá? Então, tem toda uma parte, né, de estudo de como que a gente faz esse uso secundário dos dados. Aqui a gente tem que olhar mais, né, tem que fazer uma qualificação do dado, né, tem que ver se não tem viés, né, a gente tem que fazer uma série de coisas, na verdade, que são os resultados, tá, desse trabalho que a gente realizou lá, né, com os sinistros dessa seguradora de saúde.
E aí, gente, claro, né, essa palestra aqui não é de uso secundário dos dados, né? Então, aqui eu só coloquei para vocês, né, tá? Se vocês quiserem assistir alguma palestra, né, relacionada com isso, eu acabei fazendo aí num num esquenta aí da Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, que aconteceu agora em agosto, né, tá? Eu fiz uma palestra falando desse cuidado secundário do dado em saúde, né, que está o endereço, né, e também indico para vocês, né, esse esquenta também do SBBD, que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, tá, né, que eles falaram muito dessa parte de qualidade de dado, do uso secundário do dado, né, como é que é para fazer isso, né, então, se vocês que tiverem aí, tiverem curiosidade, né, indico aqui, porque não é isso que a gente vai falar, que é só para saber por que certas coisas, quando a gente vai fazer no process mining, ou mesmo na análise de dados que são de uso secundário, né, tem problema de coleta, né, ou problema de qualidade nos dados. Tá? Isso é perfeitamente normal, porque não foi feito para aquilo, ele não foi feito para fazer a extração, ele não montou para ser uma extração de processo. Tá? E aí, né, isso é aquela em questão aos dados que a gente pode ter, e aí aquela questão, né, de como é que eu posso fazer a extração automática desses dados, tendo em vista, né, que naquele trabalho anterior que eu falei para vocês, eu fiz na mão, né, e na mão ficou inviável, né, tá? E foram aqueles problemas que a gente já viu, né, do trabalho no fluxo de pacientes, né? Então, na verdade, num dos artigos, tá, em alguns artigos, né, de fluxo de pacientes, a gente encontrou, né, tá, o Process Mine, né, dizendo que seria uma alternativa automática para a gente poder extrair, né, esse fluxo de pacientes, esse processo, né, do paciente aí dentro de uma instituição de saúde, tá? E aí vem a definição, né? Então agora a gente entra no Process Mining. Então aqui, gente, é por que o Process Mining está na história toda, né? Por uma questão de pesquisa lá atrás e que a gente começou a ver que era interessante, mas não tinha como, né, fazer esse estudo, né, dessa forma. Então, como que a gente poderia fazer? E aí, procurando a definição, né, existem várias. Aí uma delas eu acho que engloba melhor, né, e está no livro, né, tá? Que é só de Process Mining, né? Tá? Na verdade, quem fala muito de Process Mining é o Van der Aulasteit, que eu não sei se é assim que fala o nome dele, né? Tá? Se não me engano, ele é holandês, tá? E ele diz que é uma disciplina que fornece métodos, técnicas e ferramentas para modelar e analisar processos a partir de dados reais, de transação ou atividades realizadas. Então, ele diz que está aqui no meio, né? Então, eu tenho a ciência de dados, tá? Onde eu posso fazer BI, eu posso fazer extração dos dados, tal, etc., e combinado com a ciência de processo, né, onde tem toda a parte de Business Process Modeling, né, tá, toda a parte de gerenciamento de processo, né, tá, então ele une essas duas coisas na qual eu vou, né, usar os conceitos que eu tenho aqui, as análises que são feitas, tá, e eu vou usar o Data Science, né, para poder extrair essas informações, para poder ajudar aqui no Process Science, tá? Então ele fala que ele está aqui no meio, tá? Então o Process Mining, né, ele não é só o método, ele é o método, a técnica e a ferramenta, tudo isso, né, tá? E aí quais são os conceitos mais importantes relacionados ao Process Mining, né, tá? Aqui eu também resolvi não traduzir, tá, gente, né? Porque eu achei meio complicado, né? Porque eu ainda não vi como é que é essa tradução em português. Eu costumo até começar a falar um pouco na tradução, mas aí nas apresentações eu sempre falo das duas formas, né? Tá? Então ele fala muito de event, né? Que é a unidade que ele vai usar para montar o modelo, né? Que é uma atividade, ou seja, um passo bem definido no processo, e está relacionado a um caso particular, ou seja, ela é uma instância do processo, tá? Porque eu vou trabalhar com esses event log, a sequência deles, né, para poder montar o modelo. E para isso, eu vou usar o event log, tá? O log do evento. Esse event log, ele vai conter informações adicionais sobre o evento, sobre o event. Como? Recurso, que são pessoas ou dispositivos que executam ou inicializam a atividade, né? Lembrando, gente, que o event é a atividade, tá? Então, por isso que a gente está falando que é adicional ao evento, né? Então, o evento é aquilo que acontece, né? Tá? O registro de quando o evento aconteceu, que é o timestamp. Então, assim, gente, se eu não tiver o timestamp, tá? Eu não consigo montar esse processo. Se eu não tiver, tá,
a pessoa ou o dispositivo que executa ou que está, né, relacionado com aquela sequência de atividades, né, eu não consigo também montar esse desenho. A não ser que eu fale, olha, esses dados aqui são dados para, sei lá, fazer o tratamento de câncer, tá? E aí todos esses daqui são para fazer tratamento de câncer. Eu já encontrei todo mundo, então eu não preciso saber, então eu estou pegando até assim, tudo que aconteceu com todo mundo, e aí eu vou relacionando, mas eu preciso saber que aquilo é só de tratamento de câncer, porque se tiver tratamento de qualquer doença, você vai ter de todas as doenças, mas você vai ter uma bagunça, que eles chamam de modelo espaguete, tá? Então, por isso que é legal, principalmente na área da saúde, se eu tiver o paciente, né? Porque o fluxo do paciente tem o que está acontecendo com aquele paciente. Eu posso fazer uma similaridade de pacientes, ou seja, os pacientes que têm essas características, né? Eu monto o fluxo dela, né? Então, mas eu preciso disso, senão eu fico com uma bagunça, né? Com o modelo espaguete, né? Tá? O próprio nome está dizendo, né? Tá? Que é uma bagunça que eu não consigo ver. Mesmo eu tendo isso, gente, eu posso ser o modelo espaguete. Porque se eu não conseguir saber direitinho quais são os eventos, né? Quais são as atividades que eu quero mapear para montar o meu processo, também posso ficar com uma bagunça, tá? E eu posso ter, além disso, dados adicionais, né? Então, eu posso ter o custo, eu posso ter o tamanho, o tipo de atividade, né? Eu consigo ter tudo isso para poder ter nesse event log e a partir dele que eu vou montar o meu modelo. E como é que eu vou montar o modelo a partir do event log, né? Mais ou menos intuitivo, né? Mas aqui tem um desenho, tá? Desculpa, tá, gente? Tá tudo em inglês, porque realmente eu tirei, né? Daqui tá a fonte, né? E não deu tempo ainda de fazer uma tradução, fala que, né, o desenho está tão bonitinho aqui, né, tá, que eu resolvi reaproveitar. Então, ele fala que no mundo real, né, então esse é o grande X da questão, né, não é um modelo de alguma coisa que você está colocando no papel, né, que deve ser assim, na verdade, se utiliza muito isso, né, do modelo que tem no papel para confrontar com o modelo real. Então, assim, no modelo real, né, eu tenho processos de negócio, eu tenho máquinas, eu tenho pessoas, eu tenho componentes e organizações, né, que possuem o quê? Os seus sistemas, né, de informação. E a partir do seu sistema de informação, eu posso organizar isso em event logs, né, tá? De tal maneira que depois eu possa montar os meus processos. Esses sistemas podem ser registro de eventos, pode ser mensagens, né? Então, tem um trabalho, por exemplo, do Vander Allstar. Ai, difícil de falar o nome dele, né? Tá? Principalmente para a gente, né? Que não tem a praticidade disso. Ele tem um trabalho em que ele tentou tirar um modelo de processo de troca de e-mail, tá? Então, você pode fazer, não precisa ser registros, né? Que tenham aí os eventos, mas você pode tentar usar isso. Ele fez isso usando processamento de linguagem natural, né? Tá? Eu posso usar transações, né? Tá? E juntar tudo isso e transformar tudo isso em event logs, né? Tá? Onde eu posso fazer descobertas, eu posso estudar conformidades e posso fazer melhorias, né? Ao montar um modelo de processo, né? Tá? Onde eu vou analisar esses modelos de processo com o mundo real, posso, né, especificar, configurar, implementar, analisar, né, os sistemas aqui também, porque existem trabalhos, gente, tá, que vem o processo de como é que funciona um algoritmo, tá? Como é que está funcionando, sendo executado o sistema, tá? E a partir disso ele vê se a execução lá está certa, pode fazer melhoria no sistema de informação e tudo mais, tá? Né? Claro que aqui a gente está falando no que pode ser usado na área da saúde, né? A gente tem aqui as coisas mais específicas, mas aqui, né, dando um overview geral aí da área de Process Mining, tá? Pensando em termos de saída, né, entradas e saídas, né, como é que são essas várias técnicas, né, que podem ser aplicadas aí do que pode ser feito com o Process Mining? Então, uma delas é entrar com o event log e descobrir o processo, então, discover, né? Tá? Então, descobrir e montar o modelo, né? Então, praticamente, todos os trabalhos têm que passar por aqui, né? Tá? Tem essa fase da descoberta do processo, né? Tá? E aí eu posso depois fazer esses outros aqui, né? E até tem mais coisas que podem ser feitas, mas o que ele coloca aqui, né? No início, principalmente, é fazer um checking, né, da conformidade, ou verificar, né, se o que está acontecendo no real é o que queria que tivesse acontecendo no mundo,
no desenho, né, tá? Então, aqui, muita gente usa o Process Mining, né, dentro da área da saúde, para ver se os protocolos clínicos estão sendo seguidos pelo médico. A gente também pode tentar verificar se o próprio paciente está seguindo, né, está engajado, né, no tratamento dele, né, ao ver o que ele está fazendo mesmo na realidade. Então, eu teria o event log, né, que é o que ele está fazendo, mais o modelo, né, e o modelo que eu quero comparar, né, e aí eu vou fazer esse checking, né, vou avaliar essa conformidade e eu vou ter meus diagnósticos. Seguiu, não seguiu, aqui teve um gargalo, não teve, né, então eu posso fazer meus diagnósticos. Eu posso também fazer melhoria, né, então eu chego à conclusão que eu tinha o modelo desenhado, mas o resultado do modelo real é muito melhor do que o modelo que eu tinha desenhado. Então, eu vou lá, né, tenho o event log e o modelo, né, e eu vejo lá o que pode ser feito de melhoria e eu crio um novo modelo, que pode ser derivado aqui, né, do modelo que é na realidade, ou até olhando lá que teve algum gargalo, o que eu posso melhorar para que não aconteça isso. Né? E aí eu tenho um novo modelo. Né? Claro, a gente pode pensar aqui em predição, né? A gente pode pensar em comportamento, né? Então existem várias coisas que a gente pode pensar, né, em relação ao que a gente pode fazer, né, a partir do momento que eu descobri o modelo. Tá? E aí, como que é descobrir esse modelo? É só pegar lá aquele, né, monte de dados lá, né, organizar em Vitlog e mandar brasa, né? Não, ele monta aqui um ciclo de vida, os estágios, né, para você montar, né, fazer todo esse trabalho com Process Mining. Então, ele fala que o primeiro estágio é planejamento. Então, tudo tem que ter planejamento, né, gente? E uma justificativa. Então, eu vou lá entender os dados que eu tenho, se dá para fazer ou não, né? Tá? E também entender o domínio, né? Será que vale a pena? O que você quer saber? É isso mesmo, né? Tá? A partir do momento que eu já vi que dá para fazer isso, eu vou para o próximo estágio, que é extrair. Tá? Então, eu vou lá agora procurar os dados, né? Vou lá fazer toda a minha preparação para poder montar o modelo e poder fazer, né, toda a parte de análise. Né? Então, eu vou lá pegar os dados históricos, eu vou pegar os modelos, né, que existem, né, já projetados, eu posso pegar indicadores, né, porque daí eu posso depois olhar e criar novos indicadores ou melhorar os indicadores, né, e as questões que eu tenho aqui para resolver, né, que eu quero responder ao fazer esse meu processo aqui, né, montar meu processo. O estágio 2, né, tendo tudo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver, eu vou montar o processo. Né? Então, eu vou criar, né, o fluxo do controle do modelo, né, e vou conectar isso com os event log. Então, eu vou montar aqui os meus modelos, né, e aí, por aqui, eu já posso começar a interpretar, né, eu posso começar a fazer redesenho, posso fazer ajuste, posso fazer intervenções, né, tá? E com isso daqui, né, eu posso ir para o estágio 3, que é criar e integrar os processos, os modelos de processo. Né? Então, eu encontrei lá, fiz o diagnóstico, olhei, fazer melhoria, não, né, posso integrar, colocar mais isso, colocar aquilo, tal, etc. Esse é o estágio 3. Né, que aí eu tenho aqui, né, os meus processos aqui de novo, né, posso vir aqui para a interpretação e estar trabalhando aqui. Né, tá? E, claro, com tudo isso, depois o que eu vou fazer? Eu vou, né, colocar isso em prática, mas eu não vou abandonar, né? Então, eu vou colocar o apoio operacional, ou seja, eu vou pegar os dados, né, depois lá de ter colocado, né, tá, e verificar se está mesmo acontecendo, não está, e aí eu entro em melhoria e eu entro nesse ciclo trabalhando nisso, tá? Então, é isso que a gente pode pensar aí, né, em modos genéricos, né, em relação à parte do processo, né, do Process Mining, tá? Aí fica aquela questão, né? Beleza, mas ficou legal, né? Arranjar os dados históricos, né? Tá? Sei lá, os modelos, tá, etc. Mas como é que eu vou montar essa parte? Né? Tá? Então, tem vários estudos, né, de como é que eu tenho, né, algoritmos que permitam fazer isso. Né? Tá? Então, aqui eu peguei um trabalho, tá, gente? De um grupo, né, da PUC do Paraná, que tem trabalhado muito essa questão de process mining, principalmente na área da saúde, tá? É o grupo da Débora Carvalho. Eles fizeram 2 artigos, eles publicaram 2 artigos que eu acho muito interessante, tá? Ele vai estar aqui nas referências depois, né? Um é falando aí das técnicas, né, e aplicações, né, de process mining, tá? E eles fizeram um só da área da saúde. Né? O levantamento foi um mapeamento sistemático feito até 2019, tá? E eu tirei aqui, né, os principais algoritmos que eles encontraram, né, que são chamados de process miners, tá? Que são esses algoritmos, né,
criados para poder fazer essa citação automática a partir dos event logs, né, tá? De processo aí de mineração de processo. Tá? Então a coisa não é recente, né, mas não é tão novo assim. Então o primeiro trabalho, né, de falar de extrair, isso foi em 1995, né, onde a gente começa a falar de data mining, né, tá? Então usando principalmente, que eu vi muita coisa, a gente foi usando cadeia de Markov e redes neurais, tá? E aí veio aqui a evolução, né? Então o último que a gente tem esse Fodina, né? Tá? E é o seguinte, tá, gente? Não é porque esse é o último, né? Ele é o melhor, tá? Então a gente vê muita gente usando o Heuristic Miner, porque inclusive já tem, né, produtos prontos do Heuristic Miner, o Fuzzy Miner, tá? E o Inductive Miner. Tá? Então, são esses aqui que a gente vê, principalmente na área da saúde. Tá? Eu não coloquei aqui, gente, isso está, né, no trabalho que a Débora fez, mas eu não queria muito colocar isso, por quê? Porque cada uma desses algoritmos, gente, tem uma especificidade. Tá? Ele ataca melhor alguns pontos. Então, dependendo da questão que você tem, dependendo do que você quer, eu falaria para você olhar, para ver qual talvez seja o melhor que você pode usar, tá? Apesar de tudo isso, ainda existem gaps, tá? Existem algumas coisas que ainda não foram resolvidas, principalmente na área da saúde, onde a complexidade é muito grande, tá? Então, ainda existem algumas coisas de ter que olhar muito como é que faz isso, tá? Mas, né, aqui eu já falei alguns que são mais utilizados. Bom, tendo visto isso, né, como é que né, já falei alguma coisa, mas como é que é o uso disso, né, na saúde, né? Então, de novo, a Débora, né, e o grupo dela fez um levantamento bastante interessante, eles fizeram esse timeline. Eles encontraram de 2002, né, quando começou a se falar em process mining, né, tá, basicamente, né, o autor lá, o Van de Alstat, né, tá, começou a falar de process mining, né, tá? Então ela encontrou 270 artigos de 2002 até 2019, tá? Né, diria para vocês que eu dei uma olhada em 2020, 2021, né, e tem mais artigos ainda, né, aparecendo aí a respeito do uso do process mining na área da saúde. Mas com esses 270 artigos, o que ela encontrou? Que em 2001, né, que foi quando apareceu o Heuristic Miner, né, tá? Então começou assim, pensar um pouco, né, no uso, então de 2001 a 2007. Na verdade, o primeiro trabalho, né, usando o Process Mining foi em 2003, tá? Na área de Clinical Pathway, né? Tá? Eu vou falar um pouquinho depois disso, tá? Mais para frente. Ele encontrou 9 artigos onde o Process Mining era para encontrar esses processos. E aí o pessoal encontrou muita dificuldade, né, por conta da complexidade, né, que tem dentro da área da saúde. Em 2007 apareceu o Fuzzy Miner, né? O Fuzzy Miner ele se encaixou bastante na área da saúde, tá? Então foi uma coisa bem interessante. Então é por isso que a partir de 2008 a 2014 aumentou bastante o número de artigos. Então agora já são 46, né, artigos onde tinha aplicação para pré-processamento, né, comparação, né, dos modelos de processo, né, e análise de compliance. Tá? Em 2014, né, para ver como isso está sendo usado na área da saúde, surgiu um livro falando só do Process Mining na saúde, usando o Inductive Miner. Tá? Gente, eu acho que assim, é um livro interessante, tá? Mas hoje, né, como ele foi editado em 2014, ele já fala ele não fala de algumas coisas que têm sido utilizado, né, para o estudo do Process Mining. É um livro bastante interessante, recomendo também, mas não é, hoje em dia a gente vê outras coisas que podem ser feitas, além do que está lá. Tanto é que de 2014 a 2019, ela encontrou 215 artigos, né, onde tem de tudo, detecção de desvios, fraude, né, de análise de desempenho, né, monitoramento de paciente, né, avaliação de outcomes, né, então a coisa é tão grande que, inclusive agora em 2020, encontrei um onde eles faziam uma análise, né, do aprendizado, né, dos alunos em ultrassom, né? Então, para ver para vocês aí como que pode ser utilizado nas várias áreas aí, né, tá? Da saúde, porque educação e saúde também é área da saúde, né?
tá? Então, assim, basicamente isso aqui é o que o pessoal pensa muito logo de cara, né, quando se fala em Process Mining, né, então, relacionado aqui com o artigo, né, o de 2003, né, que é o primeiro algoritmo, eles usaram o Alpha Algorithm, né, para isso, e eles falaram que tiveram muita dificuldade no modelo, né, tá, por conta desse detalhe e complexidade muito grande, né, mas aqui, por exemplo, né, esse aqui é um desenho também que eu tirei lá do trabalho da Débora, né, tá, onde ela dá um exemplo, então, que seria, né, o processo encontrado, né, a gente poderia fazer isso a partir de atendimento, né, de sinistro também, né, tá, ou poder fazer em cima do registro eletrônico dos pacientes, né, tá, onde eu encontro como é que aconteceu na realidade, depois eu posso fazer uma comparação, né, com o guideline que tem lá, né, para saber se isso está correto, tá? Então, né, esse aqui é um trabalho que pode ser feito aí com o Process Mining, né, tá? Vamos aqui indo para frente, né, que ainda tem mais algumas coisas aqui. E aí, eu diria para vocês, né, como é que é aplicar, né, o Process Mining. Então, esse é um outro artigo, né, de 2017, onde ele fala como é que se pode fazer, né, o uso disso na saúde. Então, você vai lá, né, pega lá o banco de dados, onde tem lá o sistema de informação, financeiro, registros profissionais, RH, né, você pode juntar tudo isso. Aí você tem que fazer um pré-processamento, ou seja, você vai lá, faz o cleaning, o cleansing, né, toda a parte de limpeza, gente, fazer uma revisão dos códigos, né, para ver se está tudo certinho, fazer, né, o sorte dos eventos, então, ver se isso também não está dando viés, tá, gente? Então, é muito importante isso, né? Criar as hierarquias, né, de como é que você vai fazer, né, esse trabalho de encontrar, né? Então, existe uma carga de pré-processamento, como se tem em qualquer coisa quando a gente faz ciência de dados, tá? Todos aqueles cuidados que a gente tem em ciência de dados, aqui a gente também tem que ter. E aí eu vou criar os event logs, né? Então, onde eu vou ter o Patient ID, né, anonimizado, claro, eu posso ter o tratamento, o procedimento, tem que ter o timestamp, como que eu falei para vocês, e os recursos utilizados. E com isso eu posso passar lá nos métodos, na técnica de Process Mining, né, então eu posso usar Heuristic Mining, Fuzzy Mining, ter esse clustering, né, tá, eu posso usar tudo isso, e aí depois, com isso, eu preciso de representar isso, preciso visualizar. E aí, para visualização, tem gente que usa o redes de Petri, pode usar a própria modelagem de negócio, pode usar redes causais, né? Tá? Lembra lá da ciência de redes que eu falei para você, que foi o começo da história, né? Então a gente está tentando ver uma visualização com ciência de redes. Na verdade, o trabalho que a gente está tentando fazer é, já que a partir dos event log, como é que a gente pode, com ciência de rede, já montar o grafo, tá? Então a gente já juntaria o gráfico com a visualização, né? Tá? Para a gente já trabalhar, né, as análises, né, utilizando até toda aquela métricas que tem em grafos, né, para poder fazer as análises, né, em cima do fluxo do paciente, da trajetória do paciente, tá? Bom, aqui eu já até comecei a falar um pouco para vocês, né, então eu queria colocar aqui, passar para vocês o que a gente andou fazendo, né, quando eu falo a gente, é porque eu trabalhei, né, e ainda trabalho junto, né, com o pessoal do grupo do Arthur, né, tá? De como é que a gente pode trabalhar essa parte do fluxo do paciente, e a gente tem até usado algumas coisas de Process Mining, não esquecendo que a gente quer realmente usar a ciência de redes, né, tá? Então, se a gente pegar aquelas várias perspectivas, né, tá? Então, o que a gente pode usar no Process Mining, né? Então, a perspectiva operacional, né, que representar, né, o movimento do paciente. Bom, isso aqui não foi com o Process Mining, né, gente? Mas hoje eu sei que dá para fazer isso com o Process Mining, mas é aquele trabalho, né, que acabei fazendo lá na mão, extraindo na mão, né? Tá, onde eu colocava aqui, né? Ele veio para uma clínica, depois ele foi para o laboratório, né? Ele foi para a clínica de novo, né? Qual foi o tempo que ele demorou, né? Aqui eu sei a especialidade, né? Que atendeu, como é que foi, né? Ele foi internado, foi para o hospital, né? Então, assim, a movimentação do paciente, né, nos vários sistemas e o que foi feito com ele. Né, tá? Então, esse daqui é um trabalho feito à mão, né, mas que hoje a gente sabe que se tiver lá os event log, daria para fazer isso facilmente, tá? Outra coisa que eu posso fazer é na perspectiva clínica, né, que basicamente é onde tem grande parte dos trabalhos, como eu falei para vocês, né, tá? E o grande problema que se encontra bastante, né, é que se chama aquele negócio do modelo espaguete, né? Aquele negócio de saber, né, o que eu junto, o que eu não junto, né? Tá?
E a representação do progresso do estado de saúde do paciente, estudo o comportamento da doença. Esse aqui, gente, já é um trabalho, né, com dados que a gente conseguiu obter da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tá? Então, é um trabalho que a gente está fazendo. Esse aqui a gente pegou gestantes, né, que têm problemas de diabetes na gravidez, né, tiveram diagnóstico de diabetes da gravidez, tá? E também hipertensão, né, na gravidez. Aí a gente pegou os registros de todos os pacientes, né, tá? Mesmo antes de ser da gestação e depois da gestação. E a gente viu, né, quais foram os diagnósticos que foram encontrados nessa base, né? Qual foi o caminho, né, do diagnóstico, né, nessa base, né? Tá? Então aqui a gente não está trabalhando com uma comparação de um modelo, né? Aqui a gente está querendo entender como é que é o comportamento, né? Então, uma das coisas que a gente achou bem interessante, né, é que 20%, né, das pessoas aqui, né, que tem um diabetes mellitus pré-existente, não insulina dependente, pode vir para uma hipertensão gestacional, né? Tá? E muita gente que tem diabetes na gravidez, né, 9,52% vai lá para diabetes mellitus pré-existente, né? Tá? Tem aí o diabetes, vai para ter diabetes mellitus, né? Tá? Então a gente consegue ver, e isso, gente, que é bem interessante, foi com dados de atendimento, né? Tá? Onde, claro, não tinha tanto CID preenchido, né? Mas a gente fez lá, garimpou, né, os CIDs lá, e como aqui eu não estou querendo fazer nenhum modelo preditivo, eu quero saber o que está acontecendo, então, para mim, não tem a questão de balanceamento dos dados e viés, né? Tá? Porque aqui é o mapa do que foi encontrado nessa base de dados. Tá? Então, esse aqui foi feito, né, usando aí técnica de Process Mining. Eu vou ficar devendo para vocês, né, porque quem fez isso foi a Carol, né, uma aluna de doutorado, e eu esqueci de pegar com ela qual foi, né, a técnica que ela usou, né, tá? Que tem várias técnicas dessas no R, tá? E ela fez isso no R. E uma coisa que é interessante, gente, isso daqui a gente fez um filtro, tá? Porque se a gente fosse pegar tudo mesmo, ficava um espaguete, tá? Né? Isso porque eu tenho dados de 2014 até 2015, né? Tá? Então, eu tenho aí 2 anos de atendimento a pacientes, tá? E peguei dessa base só as gestantes, né? Aquelas que foram gestantes nesse período, né? Já deu esse problema, imagina se pegasse tudo, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui para vocês isso. Perspectiva epidemiológica, né? Onde eu quero saber, né, dentro daquela população, o que aconteceu. Então, aqui a gente foi esse aqui é um trabalho que foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, né? Tá? E aí a gente tem aqui, né, a parte de por onde ele passou, né, e o que aconteceu com essa gestante. Aqui é só a gestante, né, até ver se fez todas as consultas pré-natais e tudo mais, né? Tá? Então, esse aqui também é um outro trabalho que foi com Process Mining. Aqui a perspectiva comportamental, né? Tá? Então, gente, claro, a gente não usou o Process Mining, né? Porque foi aquele trabalho que eu falei para vocês na seguradora, mas basicamente o que a gente poderia estar fazendo, né? Usando a técnica do Process Mining, né? Que é isso da interação, né? Então, aqui, a partir daqui, né, a gente fez um grafo, né, de interação médico-paciente, né? Onde a gente, com as métricas de centralidade, conseguiu encontrar prováveis times de cuidado, né, para pacientes. Tá? E tem relacionamento médico-paciente. Eu poderia combinar as coisas para poder fazer esse estudo na perspectiva comportamental. Então, basicamente, gente, né, eu sei que está super em cima da hora, né, tá? Basicamente, isso é um overview, tem muita coisa que dá para falar a respeito de Process Mining, né, tá? A respeito de tudo isso que foi coletado, né? Então, é uma área aí que tem bastante coisa para ser estudada, para ser feita, né? Apesar de já existir bastante coisa, mas eu acho que dá para trabalhar bastante, né? Esse aqui são as referências, né, dos trabalhos que eu utilizei para essa apresentação. Coloco aqui para vocês, gente, né? Estou até deixando aqui, né, para vocês poderem olharem melhor. Eu recomendo a leitura, né? Como eu falei para vocês, esses 2 últimos trabalhos aqui, né? Foi o trabalho do grupo da Débora, né? Que fala muito, né? Do uso do Process Mining, né? Tá? Esse aqui é o livro, né? Que tem aí
do autor, né, que fala bastante de Process Mining, então lá tem todos os algoritmos, explicações e tudo mais, né, tá? E é isso que eu queria colocar aqui para vocês, né? Vai sobrar aqui 5 minutinhos só para perguntas, né? Mas estou à disposição aí, quero de novo agradecer, né, à comissão organizadora por permitir falar um pouco a respeito, né, que eu acho que é um tema bastante promissor aí na área da saúde, né? Muito obrigada, gente. Bom, então, muito obrigada pela sua palestra, professora Márcia, estava incrível, acho que todo mundo conseguiu compreender bastante. A gente tem algumas dúvidas agora, se a senhora puder responder. Então, a primeira delas é do Otávio. Ele perguntou, no caso do modelo, em relação à proposta mais inicial, tanto a proposta e o enfoque da pergunta e questão de pesquisa e o próprio modelo em si, o que tende a mudar e evoluir mais? Bom, Otávio, ficou um pouco confuso, né? Mas eu acredito que você esteja falando aí da pergunta da questão, né, inicial lá que eu tinha falado, que chegou lá no Process Mining, né? Tá? Houve muita evolução. Então, na verdade, a gente começou falando de distribuição, de querer saber, e no final a gente encontrou alguns artigos que falavam que a entrada do paciente não se dá somente pela OBS, se dá por vários lugares, né? A gente ainda está procurando responder essa questão, né? Tá? Usando aí, né, essa coisa de conseguir montar a trajetória do paciente, até saber em que momento ele entra, se ele abandona, né, a coisa lá pela UBS, né, e acaba tendo uma intercorrência maior, e acaba indo já para o secundário, e acaba abandonando a UBS. Ou seja, as coisas evoluem, como você próprio colocou aqui. A gente às vezes começa com uma questão, né, tá, de pesquisa aquela, e ela vai evoluindo à medida que a gente vai entendendo melhor a questão. Basicamente, é isso que eu queria até mostrar para vocês, né, quando eu falei do uso do Process Mining, onde que ele apareceu. Tá? Então, queria colocar para você que a questão inicial não foi abandonada, apesar de a gente de ter apresentado para vocês aqui alguns outros trabalhos, né? Tá? Mas ela não foi abandonada, não. Ela continua aí lá no que eu quero fazer, mas cada vez mais consegue entender melhor. Eu acho que o grande problema maior, viu, Otávio, é conseguir os dados. Tá? Conseguir esses dados é que não é muito fácil, né? Então, eu consegui esses dados de 2014 e 2015, né? E basicamente estou aí à busca aí de outros dados, né? Tá? Para a gente conseguir fazer alguma coisa fora até do espectro do município de São Paulo. Então, acho que a próxima pergunta dele talvez deixe as coisas mais claras, que é a proposta inicial costuma mudar em virtude do modelo ou o modelo é sempre aprimorado em virtude da proposta inicial? Ah, agora deu para entender melhor mesmo, realmente, né? Tá? Na verdade é o seguinte, se você está com uma questão de pesquisa e você quer resolver essa questão de pesquisa, claro que você vai procurar os modelos e aquilo que vai atender aquela questão de pesquisa. O que pode acontecer é que no meio do caminho você vê outras possibilidades. E aí, em cima dessas outras possibilidades, você vai fazendo outras vertentes. Então, por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei para vocês lá da perspectiva epidemiológica, na verdade, a aluna, né, isso foi um trabalho de mestrado, inclusive foi defendido aí semana retrasada, né? Tá? A gente começou falando para ela dessa distribuição, mas ela quis fazer uma perspectiva mais epidemiológica. Ela quis trabalhar relação, né, ao que pode ser feito no modelo até preditivo, né, que foi no final que ela acabou trabalhando mesmo, modelo preditivo, né, para diagnóstico de definição de gestante de alto risco. Né? Então, a gente também passa por essas intercorrências, viu, Otávio? Né? Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né, de estar indo numa direção, e claro, para a questão principal. Então, a Carol, que é a aluna de doutorado, ela está mais nessa questão mesmo de ver a distribuição, tá? Né? Então, por isso que a gente até veio uma perspectiva clínica, mas a gente está tentando definir qual é o diagnóstico, ou qual é a doença que a gente vai tentar olhar, porque a gente viu que se a gente tentar olhar tudo, a gente entra naquele modelo espaguete. Então, realmente tem que dar uma diminuída no escopo, né? E é isso que acaba acontecendo. Espero ter conseguido responder a sua questão, tá, Otávio? A próxima, então, é da Carol. Ela perguntou quais as principais dificuldades na visão da senhora para a aplicação do Process Mining. Bom, mas a grande dificuldade, como eu te falei, né? Na hora da descoberta do modelo,
né, que eu acabei não colocando aqui porque o desenho estava muito pequeno, né? Então, aquele desenho que eu mostrei para vocês depois da diabetes gestacional, e mesmo aquele outro lá da Maiara, né, da perspectiva epidemiológica, se a gente pegar a base inteira, tá, com todas as pacientes, e só as pacientes gestantes, tá, fica um grafo enorme, né? Fica uma sequência enorme que não dá para você entender para onde está. E às vezes ela passou uma vez só por aquilo, então acaba sendo irrelevante. Então, acho que a maior dificuldade que tem é você saber em que momento você vai clusterizar, como é que você vai, se você vai ignorar aquela atividade, ou se você vai juntar todas aquelas atividades, porque elas são semelhantes, e aí você pode colocar tudo num único lugar, depois se você vê que ali está acontecendo alguma coisa, você expande aquele pedaço ou faz o modelo daquele pedaço. Então, existem vários trabalhos que são nesse sentido. Né? Então, essa é uma das maiores dificuldades da aplicação do Process Mining, mas, de novo, tá, gente? Eu acho que a grande dificuldade maior é conseguir os dados, que é antes do Process Mining, tá? E fazer toda a parte de pré-processamento, tá? Essa parte de pré-processamento que realmente dá muito trabalho, tá? Para chegar a usar o Process Mining. Bom, então a Larissa, ela fez uma constatação, não é? Mas se a senhora quiser complementar, que ela colocou, acho que se tivéssemos algo estruturado dessa forma, tanto na rede pública quanto na rede privada, antes da vinda da Covid, não teríamos casos extremos como os recentes descobertos. Provavelmente sim, né? Provavelmente, mas o problema aqui maior não é... De qualquer maneira, né? Vamos lá, né? De qualquer maneira, para montar esses processos, esses modelos de processo, eu vou fazer com eventos passados, né? Tá? Por mais que eu fale que eu consigo até online, né? Eu vou conseguir, na verdade, pegar o que aconteceu, tipo, semana passada, ou o que aconteceu até agora com aquele paciente, e com uma projeção, né? Então, entra na parte de predição, eu consigo falar assim, olha, como o caminho dele foi esse, então provavelmente deve acontecer isso daqui. Então, eu também não sei o quanto a gente conseguiria prever as coisas da Prevent Senior. Eu acho que agora, né, tá? Se a gente conseguir, né, os dados da Prevent Senior, a gente pudesse fazer esse tipo de estudo e saber o que aconteceu de fato, né, se foi realmente isso ou não. Então, de qualquer maneira, por mais que a gente fale, o Process Mining é como o Data Mining, né? A gente não consegue fazer no ato. O máximo que a gente consegue fazer é uma predição. E aí, predição entre probabilidade, né, gente? Então, assim, é meio que sim e não ao mesmo tempo aqui na questão da Larissa. Mas bem pensado, Larissa. Bom, então era isso, professora Márcia. A gente queria agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua palestra estava muito sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.